de que o governo Lula já planeja uma ofensiva no STF. Na live de hoje, o Lula disse que a privatização da Eletrobras ela foi um crime lesa pátria, privatizou uma empresa daquele porte, me parece que venderam por 36 bilhões, ele disse, e esse dinheiro é utilizado para pagar juros da dívida pública. Não existem sinais que vai baixar o preço da energia para o povo brasileiro. E além disso, ele disse que não vai ficar por isso a medida que ele está entrando aí para derrubar. Quem está entrando? A Casa Civil e a Advocacia Geral da União, que estão entrando com uma ação, né, uma ofensiva legal no STF, para derrubar, não é nem diminuir, derrubar uma medida que foi colocada na Eletrobras no momento em que ela estava sendo privatizada pela gestão de Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes, que é uma medida que diz: todos os acionistas só podem ter um máximo de participação de 10% dentro da Eletrobras. Mas isso não é justo de forma alguma, porque o governo, por exemplo, né, a União, ela tem 42,6% das ações. Então, como que alguém tem quase metade das ações só vai ter 10% de participação nas decisões da empresa, né? Nas assembleias da empresa? E isso, óbvio, foi colocado de propósito. Não só essa medida, outras medidas também foram colocadas, como, por exemplo, se o governo quiser recomprar ações da Eletrobras, ele vai ter que pagar o triplo do que uma empresa pagaria, porque é uma forma do governo não retomar o controle majoritário da Eletrobras. Enfim. E agora o governo Lula tá indo contra essas medidas, né? E o Lula disse, não vai ficar por isso. Estamos entrando na justiça contra a votação do peso do governo na direção da empresa e o preço pela qual a Eletrobras foi vendida. O que você acha sobre isso, Horta? É mais um dos exemplos, Guilherme. Essa entrevista que o Atushi fez, olha, a minha vontade de pegar o Atushi, a Tereza Cruvinel, que foram lá, quem mais estava lá? Enfim, as outras duas pessoas que estavam lá e dar uns beijos nele, porque para mim foi a Helena Chagas e o Luiz Costa Pinto. Lá isso, a Helena Chagas e o Luiz Costa Pinto, eu ia dar uns beijos neles, entendeu? Mandar um vinho caro para eles. Vinho caro para professor de história é aquele de garrafão de 5 litros que a gente comprava, entendeu? Compra aí sangue de boi, essas coisas. Mas o que vale, Guilherme, é a vontade de dar o presente, né? A gente sabe disso, a própria Michele Bolsonaro disse isso também, que não é o valor das joias que tem que ser pensado, mas o carinho e tal. Então vamos botar. Por que isso é importante? Por que essa entrevista foi maravilhosa? Porque esse foi mais um ponto que o presidente Lula mostra que está à esquerda dos seus ministros. Porque uma parte significativa dos ministros não quer esses processos de discussão dessas privatizações que foram feitas, incluindo ministros do próprio Partido dos Trabalhadores, que dizem, olha, não vamos mexer nessas coisas. E o presidente não só disse que vai mexer, mas mostrou por que vai mexer, declarou as funções que estão ali, né? Vai denunciar esse contrato como um contrato tremendamente leonino, ilegal, provavelmente vai rever os valores e, de alguma maneira, isso tudo é a demonstração de que o presidente Lula está puxando o governo para a esquerda, está puxando as coisas para serem feitas. Claro que não é como uma parte da esquerda radical queria, né? Uma parte queria que ele acordasse de manhã, no dia 1º de janeiro, ter decretado ali o fim, né, da privatização. O presidente está usando os meios institucionais para fazer isso, então vai entrar na justiça, vai esperar que a justiça se manifeste, mas já é muito importante para nós termos a certeza de que ele está colocando a mão nesse tipo de coisa. Por quê? Porque a avaliação que eu e tantas outras pessoas tínhamos feito para que a gente viesse a dizer que estávamos no governo de direita é exatamente isso. Os ministros que tinham sido colocados lá, de alguma maneira, estavam travando as posições do presidente Lula, que, aliás, foi uma das coisas que o Atush perguntou de forma muito interessante lá, se ele estava satisfeito com os seus ministros, né? Exatamente para tentar puxar uma bola, e o presidente, com anos de política e anos na frente de qualquer um de nós em termos de velocidade de raciocínio, disse, claro, eu estou muito satisfeito com os meus ministros, ele não tem como dizer diferente, né? Mas a gente sabe, por conta da avaliação dessas posturas entre o que o Ministério diz e efetivamente o que o presidente diz, que há uma diferença bastante grande ali, e o presidente parece que está fazendo valer as suas posições nesse momento. Oxalá isso continue, Guilherme.